Olá pessoal, boa noite, espero que todos estejam bem. Mais uma aula aí de atividade academia 2, agora nós vamos abordar em si o treinamento funcional. Como dito na aula anterior, nós falamos bastante da parte de adaptação e hoje nós vamos falar de treinamento funcional e as suas possíveis estruturas, né, diante de todo o treinamento, não só em academia, mas nós vamos abordar também como ele funciona para as pessoas na terceira idade e também, entretanto, para crianças. Então, a princípio, o que seria o treinamento funcional? O nome já explica o que realmente tem a função, que é a função de treinar apenas o objetivo, né, da funcionalidade, como eu cogitei aulas anteriores. Então, ela tem a função de treinar habilidades possíveis dentro de movimentos, dentro de atividades, dentro da modalidade esportiva, aprimorando a capacidade funcional do indivíduo ou dentro daquela atividade, mesmo para atividades de vida diária que se tornam específicas para a pessoa durante o cotidiano do dia a dia. Qual que é o trabalho do treinamento funcional? Então, a gente tem alguns movimentos como andar, correr, pular, saltar, virar-se, empurrar, equilibrar, né? Então, todos esses movimentos são básicos dentro das habilidades do nosso dia a dia, né? E também se tornam necessários quando a gente fala de um treinamento condizente para qualquer modalidade esportiva. Então, como a gente vê aí, ela consegue controlar basicamente as mãos e os pés, utilizando movimentos, por exemplo, de ataque no vôlei, golpear a bola, arremessar no handball, arremessar no basquete, chutar no futebol, no caso do goleiro agarrar, no caso da recepção agarrar. Então, esses movimentos tornam-se conscientemente a favor do atleta ou da pessoa que vai ser reestruturado através dos movimentos do treinamento funcional. Então, eu consigo agregar exercícios voltados para induzir, né, a um aperfeiçoamento nessas minhas características, nesses meus domínios, né, tanto desde o começo, como eu falei, as habilidades locomotoras de andar, correr, pular, quanto as outras, né? Então, aí tem as não locomotoras que são de estabilidade, que é virar, o torcer, o balançar, o equilibrar-se. Então, quando a gente fala de equilíbrio, ele está totalmente ligado ao treinamento funcional, por ser como base você conseguir agregar os músculos sinergistas, né, que controlam o movimento, mesmo que o tempo dos outros estejam fazendo força. Então, se os outros músculos estão fazendo força, eu consigo agregar movimentos que vão controlar os músculos sinergistas, que são os músculos estabilizadores também, e isso vai favorecer o meu equilíbrio, o meu discernimento para fazer essas habilidades de andar, correr, pular, virar, torcer, balançar, enfim, todas as outras. Atualmente, o que o treinamento funcional ele tem sido? A princípio, devemos lembrar que o treinamento funcional ele é característico, sim, de passagem do educador físico. Então, às vezes, nós nos deparamos com algumas pessoas passando treinamento funcional em praça, né? Às vezes eles não têm a carteirinha do CREF, eles não são formados em educação física, mas infelizmente essas pessoas estão equivocadas em achar que podem transmitir esse tipo de treinamento para as outras pessoas. Não, é apropriado do
educador físico. Toda atividade voltada à condição de treinamento físico, ela está ligada ao educador físico. O treinamento ele tem sido, o funcional, ele tem sido relevante para o condicionamento físico e ele é muito aderido pelos professores de educação física, né? Então, ele tem tornado um desempenho esportivo melhor dos atletas e também ele é trabalhado na melhora da qualidade de vida. Ou seja, o treinamento funcional por si só, ele atende aos dois picos, né? Ao performance e também aquele que está procurando a saúde, né? O bem-estar. Então, o treinamento funcional hoje ele está sendo utilizado nas duas extremidades. O treinamento funcional também é aquele que possibilita que o corpo faça movimentos de forma integrada. O que seria a forma integrada? Integrada porque ele não é isolado, né? Ele não trabalha como a musculação, que trabalha de forma isolada, de forma rígida. O treinamento funcional ele vem a ser um treinamento flexível, né? Que você utiliza outros grupos musculares. Ele utiliza os exercícios em forma de sinergismo, né? Ele consegue agregar outros grupos musculares, favorecendo o trabalho de vários grupos em um exercício apenas. Então, o exercício de puxar, ele utiliza sim várias articulações e principalmente muitos grupos musculares que vão ser requisitados para que eu faça um movimento em si. Né? Então, o treinamento funcional ele está altamente ligado aí a uma forma mais abrangente, né? E a gente chama isso de trabalho sinergista, né? Que favorece os músculos que estão sendo executados ou de certa forma eles estão sendo requisitados no mesmo tempo que os outros músculos estão fazendo a força, tá? Então eles controlam o movimento ao mesmo tempo que um músculo em si faz a força. Então vamos colocar em uma fita suspensa, né? O exercício de puxar na fita suspensa, ele precisa restaurar um equilíbrio dos músculos estabilizadores de core, os glúteos, né, a parte posterior da cadeia posterior da coluna. Então, todo esse movimento que se agrega, né, que é integrado, ele vai favorecer a um maior recrutamento de músculos, né? E isso faz também com que eu envolva maior capacidade motora durante as minhas execuções de movimento. Então, em 2010, o nosso autor aí, Monteiro e o Evangelista, eles têm um livro de treinamento funcional que afirma que tem muito para contribuir nas tarefas específicas, né? E realizar sempre visando a melhora das habilidades esportivas. Então, pensando assim, é que a gente torna a falar que o exercício de treinamento funcional ele é amplo, né? Ele trabalha nas duas extremidades, porque da mesma forma que ele trabalha como uma tarefa específica, por exemplo, estender roupa, que você precisa fazer o movimento de esticar o braço, até o movimento de lavar a roupa, esfregar a roupa, ou esfregar, passar o pano no chão, até as habilidades esportivas de arremessar, de chutar, elas são trabalhadas dentro do treinamento funcional, de exercícios do treinamento funcional, que são exercícios funcionais, que envolvem essas capacidades motoras que são rotineiras dentro da nossa atividade de vida diária, não só para os esportes, então, mas sim para as pessoas que se habituam com as atividades de vida diária aí, o treinamento funcional vem crescendo e tendo o seu espaço bem quisto aí na parte de desenvolvimento muscular. Então, o treinamento funcional, ele trabalha uma melhora
capacidades biomotoras. Então, quais são as capacidades biomotoras? Força, potência, a flexibilidade, a resistência, agilidade, o equilíbrio, como eu falei para vocês, e também a velocidade, né? Então, elas estão agregadas às capacidades biomotoras que são trabalhadas dentro do treinamento funcional e são de grande importância e relevância para não só para atletas, né, mas também para as pessoas que querem uma vida melhor, uma vida mais saudável aí. Então, o autor Gelati, em 2009, ele simula movimentos cotidianos, né, ou de alguma modalidade esportiva através dos exercícios, que às vezes dão um melhor encaixe nas articulações, ou seja, eles são mais apoiados, né? Então aí tem alguns movimentos de rotação de tronco, de estabilidade de tronco, movimentos de coordenação, né? Como vocês observam essa moça aqui com a bola, né? É um movimento de rotação, esse também de rotação, esse de estabilidade de tronco, esse aqui de movimentos com estabilidade de tronco, movimentos de membros inferiores. Também outro exercício de abdominal que utiliza a estabilidade dos membros inferiores para a contração abdominal. Esse é um movimento que faz a flexão do joelho, né? Ele pode ser feito com as duas pernas juntas, utilizando a elevação do quadril e a flexão do joelho. Isso torna também um exercício propriamente dito que fortalece a cadeia posterior. Aqui o movimento de rotação com a subida do tronco, né, e a mão. Aqui o movimento de flexão do abdômen e juntamente com a rotação. Então, leva para trás e flexiona. Então, leva para trás e flexiona também exercício. Vocês percebem que o que? Aqui também é um abdômen e aqui é um abdômen com rotação. Vocês percebem o que? Ele utiliza movimentos que trazem rotação de tronco, que favorecem o movimento integrado, ou seja, os músculos estabilizadores, né? Que, como eu disse para vocês, são os músculos que controlam a musculatura enquanto os outros exercem a força. Então, no caso, quando eu estou fazendo uma flexão, no caso aqui, ó, desse exercício aqui, ela está fazendo uma flexão e ela está, ao mesmo tempo, tendo estabilidade dos pés, né? Então, isso torna um exercício que favorece o controle muscular, ou seja, a sinergia muscular. As características do treinamento funcional. Então, o treinamento funcional ele tem como caracterizar uma convergência das habilidades biomotoras, como a gente tem falado aí anteriormente, né? Elas são fundamentais para que eu possa produzir movimentos mais eficientes. E esses movimentos estão dentro do andar, do correr, do saltar, do pular, do empurrar, todos os movimentos que são agregados ao nosso corpo e requisitados durante o dia. A vantagem desse método é atender tanto o indivíduo mais condicionado, como a gente está falando do atleta, quanto ao idoso, por exemplo, né? Então, ele trabalha num ambiente dinâmico de treino, caracterizando exercícios que estão voltados não só para pessoas mais condicionadas, como aquelas que estão utilizando o treinamento para apenas a saúde e a execução das atividades do dia a dia. Então, segundo Hilarino, em 2009, o tipo de treinamento ele se caracteriza por exercícios que utilizam um corpo de maneira global. Por isso, das capacidades biomotoras, né? Ele utiliza o corpo não só especificamente em um exercício rígido, localizado, ou vou colocar assim, uniplantar, ele é multiplantar, ele é um exercício que se torna flexível, né? Ele não é feito de maneira rígida, ou seja, ele tem movimentos mais amplos, diferente da musculação,
que é uma ginástica local, ou seja, a maioria dos exercícios são feitos em aparelhos, né? Então, professora, eu posso unir os dois? Claro, claro que a gente precisa, às vezes, principalmente da musculação, às vezes para fazer um tratamento, porque você consegue isolar um músculo ou às vezes minimizar o desempenho de uma articulação a qual sofreu algum tipo de lesão. Então, esta é uma maneira de você avaliar o seu aluno, né, e trazer para ele os melhores exercícios voltados para aquilo que ele necessita. Então, essa flexibilização que o exercício funcional dá, ele faz com que o exercício seja trabalhado de maneira global e não de maneira segmentada, como a gente já viu na musculação. Uma outra coisa que vale ressaltar aqui é que o exercício, ele é mais, o exercício de treinamento funcional, ele mais cadeia fechada, né? Geralmente ele exerce mais exercícios apoiados, né? Multiplantares, como a gente fala, exercícios apoiados, que estão diretamente ligados aos movimentos, né, exercidos pelos atletas aí, e isso faz com que eu transmita a maior força de centro, né, no caso do core, quando a gente faz cadeia fechada, a gente transmite essa maior força no centro do nosso corpo. Então, de acordo com o Norman também, em 2009, que acredito que em 2009 foi o momento do boom, assim, que todo mundo resolveu pesquisar, utilizar o treinamento funcional como uma atividade voltada para atletas, enfim. Então, em 2009 a gente tem bastante referência, assim, foi um momento que cresceu. E depois a gente vem vindo com alguns artigos valorizando aí o treinamento funcional e também comparando ele. Então, o treinamento funcional, o Norman fala que não é caracterizado única e exclusivamente pelo método de treino. O ideal é se combinar vários exercícios, estimulando assim um único grupo muscular. Então, eu não posso utilizar só um único grupo muscular. O treinamento funcional, ele utiliza ele combina vários músculos, né? Então, ele é ideal voltado para isso, né? Ele não é exclusivo, ele não é único. Que nem eu vou na academia, eu consigo trabalhar na cadeira extensora apenas o quadríceps, né? Então aí eu vou fazer um agachamento na fita suspensa, eu consigo utilizar os grupos da posterior da coluna, né? Os estabilizadores. Então eu consigo agregar outros grupos musculares e não apenas um único grupo muscular. Então, eu coloquei aqui para vocês o treinamento funcional para idosos. Então, o que a gente pode saber a princípio é que com o passar da idade, dos anos, né, a gente pode perceber aí um aumento na longevidade, que também está direcionada à diminuição na mortalidade do Brasil. No caso, o país ele deixou de ser um país jovem, ele passou a ter mais pessoas de idade. Segundo ao Instituto Brasileiro, né, a parte de estatística lá dos dados geográficos, o IBGE, ele indica um crescimento da população acima dos 65 anos, isso a gente já sabe. Agora, em relação à pandemia, a gente não sabe como ficou isso, porque a gente sabe que morreu muita gente de idade, né? Principalmente a doença atacou as pessoas de mais idade. Então, com o aumento dessa perspectiva de vida crescendo, as doenças crônicas foram aumentando. E isso não é bom para a gente, né? Então, a gente sabe que é uma problemática aí. Então, o que vem a agregar isso para a gente? Então, o envelhecimento, no entanto, ele é uma forma de um processo natural, né? Que ele vai transcorrendo devido ao aumento da idade. E aí as pessoas têm muitas mudanças anatômicas e funcionais. E muitas dessas mudanças são progressivas que ocorrem reduções das habilidades realizadas no cotidiano.
desde as sensibilidades para gosto, no caso das alterações do processo metabólico do organismo, cada um tem uma forma de envelhecer, ou seja, tem uma herança genética, que a gente chama de genótipo, e tem a parte dos fatores ambientais, que a gente chama de fenótipo, que eu comentei na aula anterior, do genótipo e fenótipo. E isso está ligado ao estilo de vida também, que é o fenótipo. Então, qual é o estilo de vida que você adquire, né? É um estilo de vida saudável? E isso você pode, que é fatores ambientais de fora, você pode agregar isso dentro da sua escolha para a sua vida, né? Então, durante as etapas do envelhecimento, a gente observa alguns declínios, que eu já falei para vocês também. Em principal, é a capacidade de força, né? Então, a gente tem aí diferentes componentes da capacidade funcional, né? Que às vezes está ligado, em especial, à mudança da força, principalmente da fase concêntrica, né? E a resistência da força, a potência que ela vem gerando na parte muscular, e depois tem as outras, né? Que na flexibilidade, a gente tem a capacidade de mover uma articulação através de uma amplitude máxima de movimento, ela é limitada em idoso. Então, tudo isso a gente vai combinando e falando que está voltada à parte da saúde, que corresponde a algumas aplicações no nosso dia a dia. E para isso, como a gente tem utilizado as atividades de vida diária, que são determinadas para o idoso, que é capaz dele viver independentemente, ou seja, ele fazer as atividades dele de vida diária, isso faz com que ele venha também construindo essa proposta de treinar, contribuindo para que o idoso ele se prepare para o dia a dia e tenha prevenções de lesões, de quedas, tem um envelhecimento saudável, minimizando doenças crônicas e a obesidade, também ligados à hipertensão e diabetes, que são as doenças mais acometidas na terceira idade. Então, de certa forma, o exercício é benéfico para o idoso, né? E ele vem trabalhando aí formas de você prevenir algumas doenças crônicas e principalmente trabalhando a proposta dele ter uma atividade de vida diária melhor. O que acontece com o idoso? A primeira coisa que você percebe quando a pessoa está idosa, ela perde um pouco do equilíbrio, né? Então, ela tem mais riscos de queda. E o equilíbrio está diretamente ligado à força. Então, um educador físico, ele tem total ligação com a estrutura do corpo do idoso, por isso a gente comentou, né? Então, o período de adaptação, ele é importante, principalmente uma avaliação prévia, a avaliação e a anamnese do idoso, para a gente saber quais as condições dele, para estar realizando uma prescrição de treinamento ideal e concretizada. Então, isso é tudo muito importante e serve como diretriz, né, para proporcionar alguns métodos de desenvolvimento benéfico para a população idosa. Então, os exercícios, eles, no caso, têm limitações físicas de cada paciente, então eu posso agregar a limitação de cada paciente? Sim. Então, vamos colocar assim, a princípio, uma pessoa idosa que nunca praticou atividade física, ela tem uma certa dificuldade. Eu posso passar o treinamento funcional? Claro, mas eu vou começar dos exercícios fáceis e dos exercícios leves, tá? E aí eu vou tornando eles mais difíceis e mais pesados. Então, eu vou agregando. Seria interessante eu começar sempre no exercício funcional? Não, se for o necessário, começar nos exercícios na musculação, com exercícios dentro de aparelhos, para você limitar alguns erros de execução de movimento, e aí eu passo para os exercícios funcionais. Preciso ter recomendação médica, né?
E isso é importante. Então, às vezes, você pega um senhor de idade que tem já caracterizado como hipertenso e diabético. Então, é importante que você tenha a recomendação médica para prevenir qualquer problema para você como um educador físico, tá? E através dessa orientação médica, se ele for hipertenso, estiver tudo controlado através da medicação, é importante que você agregue exercícios voltados para ele, para que não seja de forma maléfica. Então, vamos colocar assim, as pessoas que são hipertensas, evitar muitos exercícios que, por exemplo, virado de barriga para bola, que comprimem o abdômen, exercícios muito deitados fazendo forças de empurrar. Por quê? Porque às vezes ele bloqueia a respiração, dá um aumento na pressão da caixa torácica, porque os exercícios na posição horizontal, eles influenciam mais esse aumento da pressão. Então, é importante você estar avaliando e estar reestruturando todo o treinamento voltado para cada situação, de maneira também que o aluno se sinta seguro e ele consiga aproveitar cada atividade, ou seja, cada movimento. Então, é importante que você integre ele dentro dos movimentos, inclua para ele todo aquilo que a gente falou, né? Então, é importante você ressaltar cada grupo muscular que está sendo utilizado. Ou seja, olha, estou passando esse exercício, ele vai trabalhar costas, ele vai trabalhar bíceps. É importante para você fazer as tarefas do dia a dia, como passar um pano, né? Então, tá passando isso para um aluno, ele vai se sentir mais seguro, ele vai conseguir aproveitar aquele momento, aquela fase de contração, sabendo que está sendo realizado para cada grupo muscular. Então, nós precisamos também saber o que é seguro, o que é eficaz, o que é motivador. Né? Então, alguns estudos foram feitos sobre o assunto e nenhum mostrou qualquer malefício, né, que venha acarretar aí para um idoso. Então, vamos pensar assim, né? Se a gente determinar quais são a parte independente do idoso, nas atividades de vida diária, que permite saber se realmente ele pode fazer o exercício, o treinamento funcional. Então, essa proposta ela vai construir para o indivíduo, preparando ele para o dia a dia, prevenindo contra lesões, retardando o processo de envelhecimento, favorece, no caso das doenças crônicas, obesidade, hipertensão, diabetes, como a gente foi falado, que é acometida na terceira idade, e principalmente lembrando que a etapa do envelhecimento, eles são observados os declínios significativos também de algumas capacidades funcionais, né? Então, é importante que você concretize isso. Alguns estudiosos também dizem, né, que o treinamento funcional ele está em nível de saúde, ele corresponde às práticas do dia a dia. Então, se você for observar, ele não é um exercício intuitivo, e sim um exercício, eu vou colocar assim, que faz um trabalho moderado apenas para a saúde da pessoa. Mas, como vocês bem percebem, ele é flexível porque tanto eu posso agregar ele para um idoso, para trabalhar as atividades de vida diária com ele, como eu posso estar trabalhando com um atleta. Então, ele tem essa parte de dosagem, né? Então, o treinamento funcional, ele refere-se a exercícios praticados no preparo físico, a fim de apurar as habilidades, né? E também a execução que propicia para atender algumas funções, né, na parte prática de exercícios funcionais que apresentam propósito específico, que geralmente eles são reduzidos em ações motoras que serão utilizadas pelo praticante no dia a dia. E isso porque ele trabalha com algumas
algumas valências, algumas variações físicas de forma equilibrada, como por exemplo o equilíbrio que a gente falou, coordenação, a flexibilidade, resistência, a velocidade e principalmente a força que está totalmente ligada ao equilíbrio, né? Que é uma condição que o idoso perde durante ao passar da vida aí. Uma outra coisa que está aqui, ó, ele minimiza lesões em relação a outras modalidades. Então, ele é um treinamento proprioceptivo, ele agrega valores para que eu minimize algumas lesões, né? Então, eu reestruturo toda a condição física. Uma avaliação prévia, como eu comentei anteriormente, é uma composição corporal e até as capacidades físicas do idoso devem ser realizadas. Então é importante que você ressalte as características do idoso, né? Que você possa trabalhar isso dentro daquilo que você vai elaborar como exercício para o idoso. Então, é importante você fazer uma anamnese, como já foi dito na aula anterior, né? Perguntar a idade, se toma algum medicamento, se é hipertenso, se é diabetes, se já teve queda, se tem fratura, se tem pino, se é fumante, né? Perguntar a parte da hereditariedade biológica, se pai ou mãe teve ou tem, né? E principalmente é importante também essa avaliação das capacidades físicas, porque você vê assim, ele minimizou já o poder de controle de movimento, né? Então, o idoso, ele tem muito a responder isso aí. Então, uma vez você feito a avaliação prévia, você tem como comparar e demonstrar para o seu aluno o trabalho que você está exercendo, está sofrendo mudanças positivas nas capacidades físicas dele, né? Então, é importante isso. E, como eu falei na slide anterior, é importante a liberação médica para a prática regular, seja ela qual for, é importante. Então, da mesma forma que nós somos promovidos como educadores e profissionais da parte física, a passar o exercício, a conduzir ele, a utilizar ele dessa forma, os médicos também eles têm uma vaga aí no caso de se pode ou não pode. Então, o certo seria para todos, né, que ninguém pede, mas a liberação médica seria algo que você previne qualquer eventualidade que venha a ocorrer durante o treinamento e durante o atendimento aí. A intensidade do exercício ela deve ter uma margem progressiva, né? Como a gente já falou, eu até passei um questionário para vocês voltado a isso. Então, sempre do simples para o complexo, ou seja, do fácil para o difícil, respeitando o estágio de individualidade da pessoa, né? E também do mais leve para o mais pesado, que depois eu venho ali com a frequência semanal, que é importante. Quantas vezes eu vou fazer? 2, 3? Depende da resposta que a pessoa tem, né? Então, às vezes, 2 vezes semanal seria o suficiente para algumas pessoas idosas. Por quê? Porque elas já não têm esse hábito de fazer exercício. Então, elas vão ficar muito cansadas, né? Então, aí um terceiro treino aí na semana, como o espaço às vezes vai ser curtinho, vamos supor segunda, quarta e sexta, ela pode demonstrar um cansaço anormal, vulnerabilidade para fazer os exercícios com movimentos errados, né? Já não tem tanta firmeza para segurar, às vezes sustentar o próprio corpo. Então, tudo isso é importante e deve ser respeitado. Aí a gente vai falar de treinamento funcional para criança, né? Que não deixa de ser também um grupo de pessoas importantes dentro daquilo que nós vivemos hoje. Sabendo que em algumas décadas atrás, agora eu vou falar também, como vocês já tiveram aula comigo de recreação, então, algumas décadas atrás, a atividade física era parte integrada, né? Era integral da criança. Ela costumava brincar, então tudo que a criança fazia na escola costumava ter um estilo de vida voltado dentro da sociedade.
Então, as crianças hoje elas estão tornando fisicamente fracas e incapazes de realizar algumas tarefas, né? No caso é da geração de hoje. E a geração passada, ela considerava algumas tarefas simples, como o correr, o saltar, pular corda, né? Então, o que está ocasionando, né, tudo isso? Então, com o crescer da tecnologia, vocês percebem que hoje a maioria das crianças, elas vivenciam o dia delas dentro de uma tela de celular, ou numa tela de computador, ou às vezes de videogame, né? Então, a tecnologia vem crescendo. Então, não é raro da gente ver crianças e adolescentes com mais interesses nessa tecnologia de computadores, de videogame, do que em jogos de brincadeiras ativas, né? Então, vocês percebem aí, às vezes sobrinho, ou até irmão, ou enfim, vocês percebem que isso realmente está sendo relevante. E, além disso, algumas cidades, no caso, que, por exemplo, a Grande São Paulo tem muitas crianças. Então, a violência, essa sensação de insegurança, elas limitam um pouco atividades em parques, em locais públicos, como antigamente a gente vivia e a gente brincava de pega-pega, de esconde-esconde, subia em árvore. Então, tudo isso é voltado a um funcional, né, que agrega valores funcionais do nosso corpo, né? E hoje, por conta disso, né, dessas mudanças, surgem alguns empecilhos e eles mudam drasticamente a rotina das crianças e também dos adolescentes. E pode ser a primeira geração a ter uma expectativa de vida menor do que, no caso, a nossa, né, que a gente vem de um trabalho que a criança ela tinha o hábito de correr, de pular, de saltar. Então, enfim, era um trabalho que valorizava as capacidades físicas, agregando uma melhor qualidade de vida também, né? Então, como crianças e adolescentes, o programa de treinamento funcional ele deve ser voltado ao ensino e aprimoramento do quê? Das habilidades motoras funcionais, que são padrões de movimentos como correr, saltar, rolar, agarrar, escalar, né? Chutar, rebater. Então, quem que brincava de bete, né? Então, rebater, empurrar, puxar, agarrar. Então, são atividades motoras comuns do padrão específico que tinha antigamente. E a grande maioria das habilidades requeridas no esporte são versões avançadas das habilidades. Então, por isso é importante agregar às crianças uma modalidade esportiva e também o treinamento funcional, se for o caso, nós vamos comentar aqui. Então, acredita-se que as crianças elas devem desenvolver os músculos, ossos, tendões, ligamentos mais fortes, né? Então, o que vem a ser isso? A grande maioria das habilidades, como eu disse, incluídas no esporte, elas têm o poder de encorajar as crianças, ou seja, de tornar um programa de ensino padrão de movimento, né? No caso, agachar. O agachamento, você pede para uma criança hoje fazer um agachamento, ela pode fazer o agachamento, às vezes, da maneira que ela está habituada, mas às vezes ela utiliza mais a força dos ligamentos do que propriamente da musculatura. Ela vai ter dificuldade com o quê? Com o empenho cíclico, né? Ou seja, o movimento correto do agachamento. O correr, eu sempre comento, né, que dentro das características de exercício, né, nós fizemos uma pesquisa na clínica de educação física e nós fizemos uma pesquisa a qual nós abordamos crianças tanto das escolas públicas quanto das escolas privadas. Isso foi mais ou menos em 2007, 2008. E aí eu me deparei com uma coisa assim que eu não acreditava, que ao momento que eu coloquei as crianças para fazer o teste na esteira, o teste de VO2 na esteira lá do laboratório que a gente tem no laboratório de fisiologia do exercício, eu percebi que a maioria das crianças não conseguiam ter a coordenação do ritmo de corrida. E isso foi, assim,
uma pedra no sapato, porque a gente precisava fazer com que a criança chegasse ao máximo, mas ela, às vezes, ela não chegava ao máximo da capacidade cardiorrespiratória dela, porque ela não conseguia desenvolver o movimento da corrida, ela não tinha coordenação para isso. Então, nós tivemos que familiarizar as crianças com o movimento de corrida, ou seja, ensiná-las a fazer o movimento da corrida utilizando os braços, porque a criança, quando ela não sabe, ela corre com os braços para baixo, ela dá a passada da corrida batendo os pés pranchados no chão. Então, é todo um mecanismo que está voltado para o funcional da criança, né? Que é o desenvolver dela das capacidades físicas da criança. Então, é isso que eu falo, né? Então, aonde está o problema aí, né? Eu vou falar assim que claro que a maioria, por que eu falei das escolas públicas e privadas? A maioria das crianças que mostraram essa dificuldade eram de escolas privadas, né? Já nas escolas públicas a tecnologia não era tão avançada, nem todas as crianças têm celular, então elas têm como ocupação do dia a dia, né? Correr, brincar, às vezes brincar de esconde-esconde, de pique-esconde, vão colocar assim, uma queimada, às vezes até betia na rua, hoje você já não vê, crianças empinando pipa, enfim, fazendo tudo isso, subindo morro, descendo morro. Então, as crianças que não têm a tecnologia como recurso para que eles passem o dia deles, né? Elas procuram sim outras atividades. Então, o treinamento funcional ele pode transmitir isso, né? Ele além de ser um sistema, utilizar um sistema musculoesquelético, como eu falei aí no slide, né? Ele aprimora o desempenho esportivo, né? Então quantas são as crianças hoje, quantos por cento das crianças hoje praticam alguma modalidade esportiva? E agora, sem contar com essa pandemia que nós estamos vivendo um momento de isolamento social, a qual poucas crianças estão praticando alguma modalidade esportiva. Eu, particularmente, o meu filho ainda está indo no futebol lá na Bicel, eu cobro sim dele, né? Então eles estão com algumas regras lá de distanciamento, enfim, não estão tendo contato com o jogo propriamente dito, mas sim fazendo fundamentos, utilizando as capacidades biomotoras, né? Então, de chutar, de correr, de saltar. Então, tudo isso é relevante na vida da criança. Vamos colocar assim, vocês já ouviram que a musculação ela impede o crescimento da criança. Então, o treinamento funcional impede o crescimento da criança? Nenhum nem outro. Nem a musculação não impede o crescimento da criança e nem o treinamento funcional. O que pode vir a ocorrer quando você utiliza exercícios acima do padrão normal, ou seja, utiliza exercícios de força muito alto, que venha a cometer um aumento da musculatura da criança, ela faz com que esse enrijecimento da parte muscular, ele, vamos colocar assim, avance o fechamento da epífise óssea, né? Então, se você tem algo que traciona o osso ali, né? Que no caso seria o músculo, você aumentou a massa muscular, assim, além do que seria ideal ou do que seria normal, e então você faz uma tração na parte óssea ali, e aí você vem a cometer com que essa tração, o osso, ele aumente a capacidade de absorção de cálcio e o fechamento da epífise óssea, que é onde a gente determina se a criança vai continuar crescendo ou não, né? Que é através da epífise óssea, enquanto ela estiver aberta, o osso vai crescendo e aí ela se fecha um pouco mais rápido. Mas em si, propriamente, ambos os treinamentos de musculação e principalmente o funcional não fecham, não impedem o crescimento, né? Então, é importante relembrar que
em principal o treinamento funcional, ele trabalha movimentos cotidianos, né? Como a gente já vem falando em slides anteriores, de empurrar, saltar, puxar, correr. Então, esses movimentos são movimentos que são rotineiros, são da vida diária, são da capacidade biomotora, né? Então, não posso colocar peso para a criança fazer exercício? Eu posso até colocar um peso proporcional àquilo que eu venha a favorecer, né? Que é apenas a qualidade de vida da criança. Não preciso tornar ela alguém com hipertrofia muscular, né? Então, essa seria a grande vantagem aí do treinamento funcional, que ela, além de trabalhar a estruturação de domínio da criança, ela agrega valores na saúde física da criança, na parte biomotora, né, nas capacidades físicas da criança. Diante do autor Pérez, em 2006, ele fala que é errado, né, dizer que retarda o crescimento da criança, né, ou treinamento com cargas. Se houver um planejamento correto, como eu falei, ou acompanhado, durante os treinos, não há com que se preocupar. Ou seja, você pode tornar importante, né, o desenvolvimento da das habilidades motoras para a criança e até minimizando algumas lesões nela, no caso, se ela for uma praticante de alguma modalidade esportiva. Quais são as vantagens do treinamento funcional? Ainda quando criança, eu vou falar assim, né? As aulas são estruturadas de forma que o estilo do professor é que vai conduzir as atividades e a facilitação para a interação das crianças, no caso. Ela possibilita também 3 necessidades básicas que eu gosto muito de ressaltar, né? Então, que é a autonomia, a competência e o vínculo. Isso tudo são hábitos que vão estar ligados e relacionados basicamente à parte das necessidades psicológicas da criança, que hoje é muito importante. Então, dessa forma, todos os benefícios para a saúde da prática regular de atividade física, as crianças e os adolescentes participantes, elas estão tendo a oportunidade de construir experiências positivas, ou seja, um comportamento ativo, que isso aumenta drasticamente a chance das crianças, no caso, ter uma vida adulta voltada para a atividade física, né? Então, essa prática é muito importante. E também é importante a gente utilizar a teoria de motivação, que o exercício cria atividades divertidas, desafiantes, né? Que eu falo para vocês, a criança gosta de desafio, né? Aumenta o senso de competência, da autoestima da criança, também do adolescente, que hoje a gente vê muito adolescente rebelde aí por causa disso, né? Ele tem ali o vínculo apenas com o celular dele ou com o monitor ou enfim, o que for. É isso que está diferenciando a criança, o adolescente hoje, do adolescente, aquela criança de antigamente. Então, talvez você não sabia, mas existe uma queda do nível de atividade física na transição da infância para a adolescência, né? E algumas pessoas que estudam isso, eles têm dito que grande parte das crianças pararam de fazer atividade física na adolescência porque eles não se sentem seguros, né? E também não sentem que o corpo tem competência para aquilo. Isso leva à falta absoluta de motivação para o exercício. Por isso que é importante compreender a fundo quais as características da população, as estratégias que nós podemos motivá-las dentro de um programa de exercício, que é fundamental para que a criança tenha a experiência positiva, né? Ou seja, da atividade física, que ela não abandone a prática durante a vida dela. Então, esses pontos são importantíssimos, né? Que a gente motive as crianças. Então, os exercícios eles podem ser realizados por pessoas de todas as idades, desde adolescente quanto a idosos.
é importante porque ele trabalha equilíbrio, então ele aprimora a postura, o desenvolvimento de forma equilibrada de todas as capacidades físicas, como o equilíbrio, a força, a velocidade, coordenação, resistência, a flexibilidade, né? Então é importante você trabalhar os exercícios voltados para cada pessoa e também utilizar mais exercícios voltados para cada capacidade que seja interessante. Por isso que é importante você avaliar ele. Principalmente o idoso, é importante você fazer um trabalho de avaliação da capacidade física do idoso, ver onde ele se sobressai mais, onde ele se sobressai menos, onde ele precisa mais, né? E onde ele precisa menos. O treinamento não é só indicado para aqueles que buscam resultados estéticos, né? Então, o treinamento funcional ele não é só para isso, mas também para aqueles que querem melhorar as capacidades físicas e motoras. Também é ideal e ser aplicado em pacientes de reabilitação. Então, o treinamento funcional ele é utilizado dentro das clínicas, né, de fisioterapia, mas não passados em praças, ele é utilizado como forma de reabilitação, mas não da forma que nós utilizamos para treinar, para melhorar as capacidades, e sim também como forma de reabilitação aí por profissionais da área da fisioterapia. Ele melhora o desempenho de práticas e outras modalidades esportivas, além de prevenir as lesões. Também tem grande oferta na variação de exercício, né? Que isso tem mais relevância, né? Porque às vezes uma senhora ela já tem dificuldade em fazer exercício, se aquilo se tornar exercício sempre o mesmo, algumas pessoas gostam de fazer sempre o mesmo exercício, mas as pessoas, por exemplo, as crianças, elas têm mais dificuldade para enjoar do exercício, porque ele pode ser agregado com outras capacidades e outros movimentos, lançado como forma de desafio. Ele tem uma ampla e vasta aquisição aí no mercado de trabalho, ele está sendo bastante relevante. E uma vez que habilitado, o profissional se mostra adaptado a inovações da área e frente aos demais profissionais, como eu falei, do fisioterapeuta. Bom, pessoal, era o que eu tinha passado para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado a aula. Para a próxima aula, eu gostaria que vocês já se organizassem, dividissem em grupos de 3, no máximo 4 participantes, e escolhesse um tema para vocês falarem sobre o treinamento funcional e até executar exercícios voltados para eles, né? Que depois a gente vai ter essa parte aí para ser passada na parte prática. E aí, como a gente consegue fazer essas aulas remotas, online, né? E aí cada um vai passar uma parte e aí a gente consegue estar passando um trabalho assim, apresentando um trabalho de todos vocês. Então eu gostaria que vocês já discutissem, né, já dividissem os grupos e discutissem para quem vocês vão passar. Então, se vocês querem uma modalidade esportiva, eu vou escolher handball. Então, eu vou passar exercícios voltados para o treinamento de handball. Se vocês quiserem também, pode ser para idoso, para gestante, para criança e também para alguma patologia, no caso cadeirante, por exemplo, né? Eu vou passar treinamento funcional para pessoas cadeirantes. Então, seria interessante que vocês abordassem todo esse tema, né? Vai ter uma parte inicial que vocês vão falar, depois eu vou explicar mais detalhadamente na próxima aula. Então, eu já peço assim, que vocês se dividam em grupos e já abordem qual será a função do treinamento funcional que vocês vão expor no trabalho de vocês, tá? Desde já eu agradeço, espero que vocês estão acessando sempre a plataforma, né? Então tem questionário aí para poder estar fazendo. Eu vou colocar alguma outra atividade e como tarefa, então para vocês já ir dividindo os grupos para a próxima aula e aí eu vou explicar para vocês com mais detalhes como será feito o trabalho e a apresentação deste, tá bom? Do mais, tô morrendo de saudade de vocês e espero que vocês também tenham saudade de mim e vamos em frente. Estou aberta a perguntas, a dúvidas, deixa as perguntas e dúvidas no chat também, posso estar respondendo por aí também, tá bom?
Eu agradeço a todos, uma boa noite, Deus abençoe vocês e a todos os familiares. Um beijão!